The marriage and divorce rates are higher in this nation than any other place in the world. O índice de casamento e divórcio é mais alto nesta nação do que em qualquer outro lugar no mundo. And other nations pattern, we used to pattern from France. Built. E os exemplos de outras nações, nós costumávamos ter a França como modelo. Of that nation. And now they get their dressing from us. A sujeira e a imundícia daquela nação, e agora eles estão se vestindo como nós. On their boundaries. Nós entramos além de suas fronteiras. I know there's some reason that people are not getting through to Christ. Eu sei que por alguma razão as pessoas não estão entrando em Cristo. They wouldn't act like that. Se elas estivessem, elas não agiriam dessa maneira. Jesus suffered without the gates that he might sanctify his people with his own blood. Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Sanctification comes from the Greek word compound, which means cleaned and set aside for. Santificação vem da palavra grega composta, que significa limpo e separado para um serviço. And when God cleans his people with the blood of Jesus, he cleans them from the filth of the world and sets them aside for service. E quando Deus limpa seu povo com o sangue de Jesus, ele os limpa da imundícia do mundo e os separa para um serviço. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Even to the full gospel people. Até mesmo as pessoas do evangelho completo Come right back into the rut that they come out of. têm voltado exatamente à rotina da qual saíram. What was the Pentecostal church 40 or 50 years ago? O que era a igreja pentecostal há 40 ou 50 anos atrás? They cursed and damned and ridiculed the churches that they come out of, them denominations. Eles amaldiçoaram, censuraram e ridicularizaram as igrejas das quais eles saíram, suas denominações. What did they do? Just like a dog to its vomit and a sow to its water, they turned right back in the same place that they were hewed from. O que fizeram eles? Tal como o cão volta ao seu vômito e a porca para o seu lamaçal, eles voltaram exatamente ao mesmo lugar do qual eles foram cortados. Now their churches are just as filthy as the rest of them. E agora suas igrejas são imundas, tanto quanto o resto delas. It was something, as I said this morning, like the people are like Peter said in St. Matthew 17, 48, where Isto foi algo, como eu disse nesta manhã, como as pessoas estão, como Pedro disse em São Mateus 17, 48, onde ele diz: good to be here, let's build 3 tabernacles. bom é estar aqui, façamos 3 tabernáculos. The Spirit led him not to do it. That this is my beloved Son. Mas o Espírito não lhes propôs a fazerem isto. Disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Hear ye him, and he is the Word. E ele é a palavra, a ele ouvi. That's who we're to look to. The Word. E nele que temos que olhar, na palavra. Our enthusiasm or something else. Não é nosso entusiasmo ou algo mais. He is my Word. Hear ye him. Ele é minha palavra, a ele ouvi. What did they see after this voice spoke to them? E o que viram eles depois que esta voz lhes falou? Even Moses and Elijah wasn't present. Nem mesmo Moisés e Elias estavam presentes.
there a creed? Não havia lá um credo. Was there anything left but Jesus? Não havia nada mais lá a não ser somente Jesus. And He is the Word. E Ele é a palavra. They seen. Isto foi tudo que eles viram. Amém? Uma boa tarde com Jesus. Vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o versículos 6 e 7. Capítulo 5 de 1 Pedro. Deus possa abençoar seu coração por ter permitido o Espírito te dirigir mais uma vez à casa de Deus. Está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Você crê que Ele tem cuidado de você? Você quer agradecer a Ele por isso? Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida que o Senhor já distribuiu para nossas almas essa manhã, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, dê-nos mais uma porção do pão da vida para nossas almas nessa tarde, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos que o Senhor tome conta mais uma vez, Senhor, desse culto, desse ambiente, que tudo seja ungido e dirigido pelo Teu Espírito, ó Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Faça tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Você veio aqui para adorar a Ele? Isso é porque nós temos a esperança da nossa santa e gloriosa cidade. Número 147.
e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozo terreais, que gozo terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venham louvar os que seus filhos são, e sirgam já a demandar, e sirgam já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Aleluia! Nós estamos esperando o momento de ir para lá, não é? Vamos cantar. Vamos ver se cantamos esse hino 308. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Amém? Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muito amor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satanás
você deve deixar todo o seu cuidado ali, não é? Vamos recolher as ofertas. Logo após, se alguém sentiu o desejo de apresentar um hino, estará com a oportunidade. Amado Deus e soberano Pai, é com graça, meu Deus, e com alegria que voltamos, meu Deus, a este santuário, ó Pai, nesta tarde, para receber, meu Deus, mais uma porção da Tua palavra, Pai, que nos encoraja, que nos anima, que nos dá força, meu Deus, para prosseguir neste caminho, Pai. Nós vemos, meu Deus, o mundo despencando, meu Deus, aos pedaços, ó Pai. Meu Deus, não há lugar mais aqui para nós, Pai. É verdade, Senhor. Meu Deus, só vemos coisas que desagradam a Teu Espírito, ó Pai. A não ser, Senhor Deus, um pouquinho aqui desta noiva, Pai, que está lutando, meu Deus, contra as armadilhas do inimigo, ó Pai. Meu Deus, nos ajude, nos dê graça, nos dê força para vencer, Senhor Deus, primeiramente a nós mesmos, ó Pai, e vencer o inimigo, Senhor Deus, que está ao nosso derredor, Pai. Mas ao nosso redor, meu Deus, está o anjo do Senhor, meu Deus, acampado ao nosso redor, meu Deus, guardando, Senhor Deus, e livrando, Senhor Deus, e dando força a esta noiva para chegar, Pai. Em Teu nome, Senhor amado, nós oramos, ó Pai, pelo Teu servo, meu Deus, que vai nos trazer a palavra, Pai, que ele possa ser usado por Ti, meu Deus. Igualmente também, Senhor Deus, o nosso pastor ali com nossos irmãos, Pai, que ele seja ajudado, Senhor Deus, abençoado também, Pai. Agradecemos, ó Pai, também pelas ofertas que Teus filhos trazem à Tua casa. Nós encomendamos tudo a Ti, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Pensou em um hino? Pode vir depois. Vem, Espírito de Deus, vem me ajudar. Não quero mais olhar para trás. Vem
santifica-me, transborda-me com teu poder, ó Senhor. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo, vive comigo. Doce Espírito, fonte de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, enxugar meu pranto, o meu querer é te servir. Vem me transformar, renova-me, santifica-me, transborda-me com teu poder, ó Senhor. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo, vive comigo. Doce Espírito, fonte de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo, vive comigo. Doce Espírito, fonte de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Consagro a ti, Senhor. Consagro a ti, Senhor. Amém? Você pegou isso para você? Nós temos mais uma irmã ali que também desejou cantar. Amém? Isso é muito bom, são dons que Deus nos dá para que possamos louvar a Ele.
São tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Quanta gente que já foi curada, quanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tantas vitórias. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tantas vitórias. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória. Nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória. Aleluia, aleluia. Você crê assim? Amém? Ele não exigiu muito. É somente crer. Tudo é possível.
Deus continue abençoando. Graças a Deus por você. Graças a Deus pelos irmãos, pelas irmãs. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido a força da nossa vida, Senhor. Senhor, estamos no melhor lugar que possa estar, Senhor, debaixo das suas mãos, ó Deus, crendo nesta palavra revelada que o Senhor tem revelado, Senhor, para os seus filhos. E aqui estamos no seu serviço, Senhor, cada um fazendo a sua parte para que esses cultos tenham andamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude enquanto lemos a tua palavra. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 27 em diante. Vamos ler então. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Eu gostaria de ainda ler com vocês, agora sentado mesmo, Apocalipse, a escritura que o irmão Brano leu, para pregar esta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém. Agora, irmãos, eu gostaria de tomar essa mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Há vários dias que eu li essa mensagem, e ela segue no meu coração, e eu senti desejo de ler ela, um pouco dela aqui, esta tarde, para que você seja abençoado, para que nós possamos
sair melhores daqui. De manhã, nós ouvimos a palavra de Deus, pregada pelo pastor Daniel, ensinando-nos, nos ajudando a tomar posição, e eu confesso que eu fui muito abençoado e agradecido pelo ensinamento que foi trazido nesta manhã. E como sempre falam que o culto da tarde é uma sobremesa, não é? Então nós vamos comer um pouquinho dessa sobremesa, a palavra de Deus que é doce. Amém? Então eu quero ler um pouco dessa mensagem. Já vou começar no parágrafo 5. Isso é para você, isso é para mim. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor e guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou como nós diríamos, como a expressão do mundo, começou com o pé direito. Começou a guardar os mandamentos do Senhor. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, e então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar mais aquela pessoa. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Está vendo? Lembre-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre. Contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Não é assim. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias, porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirija, da maneira que o Espírito Santo nos dirigia, e que ideias Ele nos daria, porque é o generalíssimo dos exércitos do cristão. A questão está aí. Por que não consultar a Deus? Por que não consultar o Espírito Santo? Ele disse: Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isso a fazer malandragem em volta.
até que ele saiu de seu próprio território. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. É o que acontece com o povo, né? E é dessa maneira com a igreja. Irmãos, o irmão Brana pregou essa mensagem aqui no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, no dia 28 de junho de 1959. Ele pregou em sua própria igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava, e milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo, ele é dedicado a todo o que desejar. Deixe-o vir, todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós tracéssemos linhas divisórias, mas isso veio entrando, isso foi tomando forma, e um não pode visitar o outro porque crê de uma forma, outro crê de outra. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles compararam ou imitaram, vão como o mundo vai, dizem as coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Amém por isso? Amém. Não pode. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguirmos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. Olha aí, o sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Amém. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias, nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparências aconteçam, que é um sucesso, nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã ou nesta tarde,
e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica, e então veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazer uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre si, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica, e Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez, e eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam o seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos, e eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Homens que saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um melhor do que o outro, e destas formas igrejas possam vangloriar-se: nosso pastor é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. Você vê que Deus quer humildade, irmãos. Deus quer humildade. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimentos, porque é inimizade para Deus, diz as Escrituras. Ele não pode fazer isso. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer, e isto somente se torna uma oratória política, um sermão a ser concluído, e aquilo tem que ser feito de acordo com o que está escrito, e o Espírito Santo não pode falar, porque tem que seguir o que colocou. E isso somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Eles são treinados para discursos políticos, e nós não necessitamos disso. Paulo disse: a palavra nos veio, não somente o evangelho em palavras, somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo trouxe o evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos esses homens saem para os seminários, e eles aprendem grandes educações, são treinados para isso. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar uma gramática errada. Pensou? Agora, isso está bem para uma oratória política. Porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse: o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isso vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado.
Esse é o Evangelho, para conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação, os metodistas dirão: nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos a mais inteligente, somos os mais inteligentes. Nós somos o povo. Nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o Evangelho, porém eles o selecionam com cuidado. Oh, Deus tem misericórdia. O irmão Branham exclama: Deus tem misericórdia. Os seleciona com cuidado. Se eles estão doutrinados com essa certa doutrina, então ele os põe na igreja. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações, que nós possamos estar nesta condição. Oh, eu me lembro agora de Pedro, João, na Porta Formosa, depois que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Talvez não sabia ler direito, não sabia pronunciar corretamente, mas ele ia lá orar. E quando eles entraram na Porta Formosa, aquele paralítico disse: me dá uma moeda, estendeu a mão. E eles, pobres, sem dinheiro, e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. Isso, nós temos que chegar a isso, irmãos. Deus está nos levando para as mensagens, para a palavra revelada. Mas hoje, se você lê a mensagem errado, às vezes, as pessoas não querem mais. Querem uma oratória política, uma coisa programada, ao invés de ficar com o que o profeta diz. Não podemos usar a mensagem para completar nada. A mensagem tem que ser lida, a mensagem tem que ser exposta, ou nós estamos perdendo nosso tempo. Isso me leva a um pequeno livro que eu li. Um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás, eu peguei em uma velha livraria. Eu esqueci que era o autor. Quem era o autor? Somente um pequeno livro de 10 centavos, porém ele tinha algo bom, um bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente, porém eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira: numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes e moveu para lá e para cá a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, ele atraiu a atenção deles e ele disse: damas e cavalheiros desse galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente. Temos designado, disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estatutos, em meus estudos. Quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico, e ele disse: eu tenho decidido que nós galos podemos melhorar. Podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral ou buraco,
nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas, e eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam: não é ele um amor? E elas certamente o admiravam. Ele é um galo tão brilhante. Me lembra de alguns destes pregadores de seminários aqui. Um homem tão brilhante, não há necessidade de nós ficarmos à toa. Homens tão brilhantes, com o resto do galinheiro, nós todos deveríamos ir com ele. Bem antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo e correndo do resto do galinheiro, e disse: rapazes, só um minuto, eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 4 centavos. Vai tudo pro matadouro, né? Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Irmão, todo conhecimento que nós possamos acumular, que bem isto faz. Nós somos 6 pés. Você vai para debaixo da terra, 7 palmos. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada. Nós desejamos conhecê-lo, porém eles fazem isso. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que ele necessitava ser conhecido, e conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim, ele voava para a parte de cima da sua gaiola e começava a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor de Purdue, Universidade de Indiana, veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheirinho piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora ele tinha olhos, ele podia ver o professor, ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo, porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando, porque ele tem um cérebro de canário. Ele tem um cérebro de canário, e ele não é humano, ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos, e nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano, e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. Você pode dizer amém a isso? A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento, e eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isso por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isso em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados, ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento, e algumas vezes creio que o tabernáculo Brana está ficando com medo disso. Agora nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isso está, ou em que lugar, ou perto de quê, é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de
de vargem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor de rosa, e é uma sujeira de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa é uma sujeira. O novo nascimento não é menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente, você toma aquela batata e a põe na terra, até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E ele completa: e um homem ou mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres e mortos, morram completamente no altar e gritando, e fiquem todos sujos, a ponto que aquela natureza saia fora de seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, se bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica, certamente. Outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isso. Porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus que quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, este é o meu refúgio, enquanto eu olho na cruz. Eu tenho visto aquelas mulheres. Meda disse: nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. Você sabia, irmãos, que essa igreja nossa, lá na cidade, ela é falada como a igreja da saia grande, da saia comprida? Graças a Deus pelas saias compridas. Amém. Graças a Deus pela decência das irmãs. Aleluia. Graças a Deus por vocês, irmãos. Amém. Oh Deus. Eu disse: só um minuto. Só um minuto. Nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse: Bi, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima do seu corpo. E disse: você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse: se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. E eu disse: só um minuto, querida. Ela é uma americana, ela faz como os americanos fazem. E eu disse: eu estava na Finlândia há não muito tempo atrás, querida, e eu fui questionado por um homem que me fez sentar, o Dr. Manning, e nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna, e eles lhe pegavam, eles derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isso somente lhe faz suar. Então eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo, e então você entra num quarto, e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens e eles nus.
os envios de volta à piscina, eu não entrei. E eu disse: doutor, isso é errado. E ele disse: está bem, reverendo Brana, isso é errado. Então os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam numa mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem, e as suas enfermeiras no hospital. E eu disse: me perdoe, irmão, você está certo. O que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isso, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça. Então virava as costas e vestia uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isso. Isso é um costume da França. Na África, mulheres e homens, jovens, velhos, nenhuma roupa definitivamente. Andando pelas pradarias, nunca souberam o que era um banheiro ou coisa assim, ou nunca saiu da visão um do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença, porém são costumes das nações. Porém, eu disse, agora sim, querida, nós somos diferentes. Amém. Nós somos de uma outra nação. Amém. Oh Deus, nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz essas coisas parecerem tão erradas, pois a Bíblia diz: aqueles que professam tais coisas, afirmam, eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir. Eu estou evitando comentar porque eu quero ler essa mensagem bastante. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito Santo que está em você, irmã, que está em você, irmão, motiva a sua vida. Se você é um americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem, e criticará o outro. Mas você é de Deus. Você é de Deus. Você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e Ele controla você. Ele me controla. Oh Deus, obrigado pela palavra revelada. Uma pequena coisa em que você pode olhar na Escritura: aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem um lar, um renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino é algo real, e de uma terra real, numa terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa e professando pela sua vida que ele tem alguma coisa de que ele é de outro país. Aí está a razão. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas, deixe-me lhe dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30 mil selvagens, no seu estado natural, nus, nativos de modo geral,
moças de 16, 18, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, estando ali de pé com lamas em suas faces, e todos pintados, ossos atravessados nos seus narizes, e pedaços de madeira pendurados em suas orelhas, e ossos humanos atravessados, ou algum osso em seu cabelo, dentes de animais pendurados sobre eles, nus como eles vieram ao mundo, e não sabiam disto. Porém, quando receberam a Cristo e caíram sobre suas faces e receberam o Espírito Santo, elas se levantaram e dobraram seus braços e para esconderem a vergonha de seus seios, enquanto elas saíram e encontravam roupas para se vestirem, porque elas se tornaram peregrinas e estrangeiras para este mundo. Aleluia! Eles saíram para longe disto. Sim, Senhor. Oh, sim, estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs, elas pertencem à igreja, elas saem e dizem: nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isto, aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz que você é. Jesus disse: pelos seus frutos vos conhecereis. A igreja tem se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei, e eles haviam visto as nações pagãs tendo um rei. Desta forma eles desejaram agir como as nações pagãs, e eles compraram para eles um rei. E logo que eles fizeram isso, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar, gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe, um rei vindo sobre um povo mais perto disso, um pouco mais perto disso, e finalmente espremeu a vida para fora deles, e ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Isso é a mesma coisa como a igreja tem feito. Ela tem adotado aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações, ela tem adotado organizações, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam, e quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem, e eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam, como os judeus fizeram com o seu Messias. A igreja está fazendo com o seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disso. Eles não têm tido discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem? Grandes edifícios, tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E é a maioria em Deus. E hoje os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição, competidores, dizem: louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença faz isso? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isso verdade?
Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostais, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometeu. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja e eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu desafio a ser bispo, ou alguém mais que me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado no nome Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem porque as organizações, oh Deus, tem feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isso, se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua, eles têm tirado o pandeiro da igreja, eles têm tirado toda a glória fora da igreja, e tem pregação de seminários, aquela pequena pregação crista de galo, toda polida em sociedade, e suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo, e homens fumando cigarro e jogando e dizendo piadas sujas. Isto é uma desgraça na vista de Deus, e eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa, se comprometendo, consentindo e agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade. Certamente nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com que a palavra de Deus eu desejo ser medido. Porém, Dalila, você notou, ela sabia que Sansão tinha um poder. Ela não sabia onde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquilo, o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía, e ela desejava encontrar isso. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca de sua beleza. Ela se vestia realmente sensual, e ela andava perante ele, e ela dava um risinho abafado, como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease, tentando conseguir Sansão para ela. Isto é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está seu grande poder? Bem, se nós nos organizamos, isso quebrará o poder. A igreja católica fez isso. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma corda, isso me segurará. Assim eles fizeram. E os filisteus sobre ti. O que sucedeu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão. Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarra com outra corda. Está bem, agora nós faremos isto. O que é isto? Isto é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir.
Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti. E ele quebrou as cordas novamente. Porém, o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais, os grandes doutores em divindade, para os seus pastores, algum grande homem. Eles têm tido somente tantas escolas e rituais quanto os metodistas ou batistas ou qualquer um outro restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um deles. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém. Simplesmente tão frios quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade do Espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus, e a Unida, e a Igreja de Deus, e isto e aquilo outro, cada um com um ismo diferente, este com isto, este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isso, o restante delas nem mesmo comparece. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está o nosso poder? Onde está a nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria dos homens, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm a organização organizado, ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja, você nunca ouve ninguém clamar, o assento dos que choram está colocado no porão. Não pode chorar, porque vai estragar a maquiagem. Está colocado. Não estamos livres. Não há mais glória na igreja. Tudo que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quando nós possamos ser. Nós não estamos livres. Nós estamos amarrados. O diabo com seus demônios modernos tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto? Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostais e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isso nem mesmo os estremece. Eles glória. Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e pessoas sentam e, bem, eu suponho que isso está bem. Eu sei que isso pode ser feito. Isso não move. Por quê? Eles estão acorrentados como Dalila. O mundo, eles estão em grilhões. Agora eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação, e os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disso? Nós temos tido grandes denominações, certamente nós temos tido o maior número de melhores do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito? Isto é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja.
venha para mim, eu lhe darei um grande, enorme tabernáculo. Aqui, se somente fizer isto, se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme, clássica, e nós seremos como o restante deles. Que vergonha! Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém que fosse cheio do Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém isso tem se tornado tão engomado, até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhada e se admirarão. Eles se admirarão. O que é isto? Bem, eu me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu de algum lugar. Vocês sabem que esta é a verdade. Algum pobre santo que dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho, e o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isto é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo o inferno, e todos juntos, isso tudo junto segundo ao inferno, correto? Irmão, isso é muito sério. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas, ministros treinados e educados, tomam uma classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. Se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação, oh, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão, se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha, ele tem que nascer de novo, vir diretamente para o novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo, e sair fora dali um novo nascimento. Oh, soltando ranho, eles me perdoem, clamando e gritando, fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém? Isso é o que você necessita. Oh, meu Deus, é muito boa essa mensagem. É muito boa essa mensagem. Mais um pouquinho. Agora, irmãos, a palavra de Deus, a mensagem do profeta, como eu disse, só vai permanecer nessa mensagem aquele que é escolhido, aquele que foi chamado e depois escolhido, porque a coisa está apertando cada dia mais, a ponto dessas portas se fecharem, e aí você vai ficar sozinho, só com sua mensagem, não vai ter mais internet para você ficar assistindo, não vai ter. Hoje tem internet, você pode, se você quiser ouvir hino dia e noite, você ouve. Se você quiser ouvir pregação dia e noite, você ouve. Agora só que tem uma coisa, Deus nos tem colocado aqui nesse vale, Deus nos tem equipado com tudo que nós precisamos, irmãos. Não necessita de você buscar nada lá fora. Aqui tem ensinamento,
Aqui tem hinos. E eu já falei isso muitas vezes e torno a repetir. Tem pessoas que são pastoreadas por internet, que vêm na igreja para culpar banco, mas o pastor dele é a internet, não é o pastor local. Isso tem vindo sobre nós. É a corda que está amarrada. Quem é seu pastor? Diga para você mesmo. Quem é que está pastoreando você? Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Emanuel. Nós não estamos no tempo de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu serei responsável pelas minhas palavras que eu digo aqui. Mas também as pessoas serão responsáveis pelo que ouvem. Oxalá nunca mais eu suba nesse púlpito para pregar. Está chegando a hora, irmãos. Nós não cantamos, está chegando a hora da igreja ir embora. Está chegando a hora de você mostrar de que lado você está. Eu recebi um vídeo no meu telefone, um senhor falando, parece que foi o irmão Dário que mandou para mim. Uma pessoa falando assim: você não vai levar um botão da sua camisa, você não vai levar nada daqui. E para que tanta confusão? E para que tanta inveja? Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os comunistas vêm sobre ti, o mundo vem sobre ti, o diabo vem sobre ti. Eles voltam e veem o Espírito Santo de Deus operando milagres, fazendo coisas da ressurreição, o que Jesus prometeu. E eles dizem: você sabe o que eu penso, irmão Brana? Tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você, pobre hipócrita, infiel, iludido, todo polido, você lobo em pele de ovelha. E Jesus disse: se vós tivesses me conhecido, vós tereis conhecido o meu dia. Porém vocês tomam o grupo de Saul que ele tenta fazer, vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que vão se comprometer sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. Porém o mundo tem feito, ele tosquiou todo o seu poder. Você nasceu nazireu, Pentecostes, porém o mundo certamente tosquiou seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que eu posso ser condenado às vezes, alguém possa falar de mim, não tem mensagem para pregar, tem que ficar só lendo a mensagem do irmão Brana. Mas no dia do juízo, o irmão Brana que vai responder. Porque se eu venho aqui e falo alguma coisa de mim mesmo, eu vou responder por isso. Sei que eu tenho muitas falhas e muitas que tenho que corrigir. Mas se Deus me chamou para isto, Ele vai me dar o suporte para isso. Agora, se Deus não me chamou para isto, é bom que os pastores vejam isto e me tirem depressa daqui. Mas se eles veem que tem alguma coisa diferente em mim, que isso possa confiar, que isso possa continuar, porque eu não estou aqui procurando púlpito, nem para cantar e nem para pregar. Eu venho aqui porque eu sei que Deus me trouxe para cá há 30 anos, depois de um acidente. Deus me trouxe para cá, e eu estou aqui até hoje, e eu vou estar aqui, nem que seja no banco, até o fim. Vamos ficar em pé.
Salvador está aqui? Você crê nisso? Você crê que o Salvador está aqui, irmã? Enquanto o irmão Malaquias toca, os irmãos, levante suas mãos. Adore a Jesus Cristo. Levante suas mãos. Vocês me perdoam? Eu não estou fazendo isso para buscar honra para mim, não. Se Deus tem feito isso, é porque Ele nos ama. Eu quero ser fiel no posto do meu dever. Tenho buscado de todo o meu coração a ser fiel. Tem tropeçado, tem falhado, tem chorado às escondidas, mas uma coisa eu digo: eu amo ao Senhor Jesus Cristo. Eu amo ao Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para você, irmão, para você, irmã, você não vai levar nada daqui. Então, para que nós brigarmos por coisas terrenas? A Bíblia diz: se nós tivermos o que comer e vestir, que estejamos com isto satisfeitos. E sabe mais? O profeta de Deus diz que se tiver um membro fora de ordem, interrompe o plano de Deus. Você sabe por que Deus não curou ainda? É porque tem coisa errada. Tem coisa errada no nosso meio. E que se for eu quero que Deus me tire daqui, me mate se for preciso, me leve embora. Mas que esse menino seja curado, que essa mulher seja curada, que esse câncer seja jogado por terra. Mas que se esse casal também possa voltar a ser unido, amar uns aos outros, acordar junto, comer junto, dormir junto, vir à igreja junto. Ó irmão, acorde para isso. Ó irmã, acorde para isso. Você quer sair daqui melhor? Você quer esquecer desse mundo e lembrar da sua alma? Eu quero isso para mim. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, a sua palavra foi falada, Senhor. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo. Peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E oro por essa irmã, Senhor, por esse irmão necessitado. Os irmãos que sempre nos acompanham pela internet, aonde que esse culto for rodado, aonde que as pessoas assistirem, que isso possa passar na tela do televisor e encher esse coração, Deus, de amor, de graça, e que esta mensagem revelada possa estar no coração de cada um. E que ao chegarmos em casa, ao abraçar uma esposa, abraçar os filhos, e que nós possamos ser uma bênção em cada dia, Senhor. Senhor, abençoa essa pessoa que negligenciou isso, Senhor. Que ele possa ter chance mais e mais, e que o Senhor possa abençoá-lo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Agora só aquele abraço fraternal. Até nos encontrar novamente. Que Deus abençoe também o pastor Daniel no seu regresso. E que nós possamos cada dia mais tentar com toda a nossa força a enquadrar com isso, irmãos. Deus te abençoe. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Daniel por esta confiança. Te amo, pastor. Deus te abençoe. Você está despedido, pode sair na ordem.